Chegamos, estamos aqui para nossa última live literária desse ciclo de lives. Nós tivemos nossa live Café Virtual, agora nós estamos com a live literária. Temos um prazer de encerrar com uma autora, escritora, uma pessoa maravilhosa, nossa Renata Aguilar. Ela já entrou, já eu chamo. Boa noite, Carita. Estamos aqui para nossa quinta literária, conversando, batendo um papo. Já chegou, né? Foi quinta. Boa noite, Tati. Querida também, tá sempre em nossas lives. Nancy Rabelo, querida. Vamos aqui. Participando. Ariane, seja bem-vinda. Você também é muito linda, Tati. Tá em todas as lives. Sempre por aqui, conversando com a gente. Fazendo essa reflexão. E esse bate-papo gostoso que a gente faz passa tão rápido. É um bate-papo tão gostoso que passa tão rápido. E a gente vai conversando. Claudinha, querida também, tá sempre aqui nas nossas lives, conversando. O assunto de hoje é um assunto muito importante. Hoje eu digo que o professor do século XXI, né, que não estuda, não sabe o que é a neurociência, o que ela pode ser um facilitador na sala de aula. Então, a gente trouxe aqui a nossa querida Renata para estar falando com a gente, conversando um pouquinho sobre isso, que é um assunto que eu acho que todo professor, né, deveria ter na grade de formação de toda a licenciatura, da pedagogia, porque é de suma importância e informações super importantes para a gente ter um olhar diferenciado em sala de aula, ter um olhar direcionado. Então, eu acho que é um assunto que nos interessa bastante como especialista também, né? Como psicopedagogo, um psicólogo, TO, fonoaudiólogo. Então, são especialistas, psicomotricista. Então, é um assunto que tem que estar presente na sala de aula. Esse professor, esse pedagogo, ele tem que estar, ele tem que conhecer. E não mais quem vai conversar com a gente, a nossa querida Renata, que está conversando com a gente essa noite, essa horinha que passa tão rápido. Boa noite, Renata. Oi, Cris, boa noite, tudo bem? Tudo Prazer, ótimo. muito obrigada pelo convite. Na verdade, foi muito engraçado. Eu comprei o seu livro, esse livro maravilhoso, num curso que eu fui, tava exposição de livros, e eu li. E aí, eu conversando com Ione, né? E aí ela falou assim, Cris, você precisa conhecer esse livro e tal. Eu falei, não, eu já conheço. E ela falou assim, menina, eu consegui contato, a gente vai fazer uma live. Eu falei, ah, não, eu também quero. Obrigada pelo carinho. Ai, Os muito mundos vão se bom. encontrando, né? Não é, menina? Nada é por acaso, né? Nada é muito gostoso
A gente vai falar um pouquinho. Falando dela, olha aí, ó, chegando. Falamos de você, Ione, aqui. A Ione, gente, uma fofa, uma E graça. aí, não, e aí, assim, eu fui ver os outros, eu acabei agora de ler o coordenador pedagógico, amei esse livro, Muito muito lindo, bom, né? muito bom, olhar assim, muito diferente, muito Que bom. prático, né? Muito prático, muito. Eu gostei muito. Vou falar aqui um pouquinho da Renata Aguilar. Ela é professora, coordenadora pedagógica, então justifica esse livro absurdamente. Absurdamente. Há mais de 25 anos, neuropsicopedagoga, especialista em alfabetização e matemática, graduada em educação física e pedagogia, por isso que ela faz um link, ela faz umas intercalados com a psicomotricidade. Isso, Renata. Sim, Escritora e sim. autora de livros, esses livros maravilhosos que vocês vão conhecer aqui, e mestrando em intervenção psicológica do desenvolvimento, né? E hoje a noite é sua para contar para gente se deliciar aqui. Como é que você pensou assim? Esse foi o seu primeiro livro, Renata? Não, na verdade, não. Esse foi, acho que, o quinto livro, Cris. Eu não Hum, lembro, assim, agora mais de sim. quantidade, né? Aham. Agora eu acabei de lançar ontem meu 11º livro. Então, o primeiro livro que eu fiz foi o Lúdico na escola, com enfoque na educação infantil. Porque eu Certo. vim da educação física e dava aula, né? Dou aula, sou Uhum. professora. E eu achava assim que aquelas crianças eram muito mais do que papel para preencher. Eu sempre, eu acho que até meio que intuitivamente, eu comecei com Uhum. 14 anos dentro de escola, Cris. Então, e logo eu já peguei minha primeira sala de aula, que era uma turma de maternal, que chorava demais. E, na verdade, o meu sonho era ter sido médica, mas na família não dava para fazer medicina, nada disso. E aí, na minha família, ter um professor era muito valoroso, tanto quanto ser médico. Médico. E aí eu Uhum. lembro que meus pais falavam, eu vim de uma família que eles nunca tiveram oportunidade de estudar. Então, meus pais falavam assim, não, vai ser professora, porque era muito lindo ser professora, né? Até hoje, meu pai é mecânico e ele fala, às vezes, outro dia eu cheguei toda apavorada, ele fez assim para um freguês dele, nossa, é essa minha filha professora, né? Com aquele orgulho, né? Minha mãe fala, nossa, ela é professora. Então, assim, todos os títulos, nenhum vai me tirar o título de ser professora. E aí eu Uhum. comecei realmente trabalhar, e fui fazer educação física, fiz o magistério, e aí fui fazer educação física. Por conta dessa questão do corpo, das crianças, tudo que eu achava muito importante as crianças brincarem. Eu ainda acho, né? Mas naquela época eu já achava importante. Já, já. Já achava. Então, assim, a neurociência, ela veio de uma... Nem estava ainda, como eu diria assim, em moda, porque na verdade a neurociência não é moda, é um estudo. Eu Só que estou. muitos professores acreditam, é modismo. Gente, não é, é um estudo mesmo, é uma ciência muito bem pautada em artigos, e artigos realmente assim científicos, que teve uma mensuração a curto, a longo prazo, né? Então, existe uma análise de tudo isso. E eu começava a comprar livros de medicina, Cris. Até que um tempo, eu começava a olhar o cérebro da criança, o cérebro do adolescente. E aí eu vi um curso que era neuropsicologia. Só que eu não era psicóloga. Então, aí, em alguns lugares, para você não ser psicóloga, não podia. E eu consegui fazer na PUC. Aí fiz neuropsicologia, fiquei perdida na metade do caminho do curso, mas eu falei, eu não vou desistir, vou tentar. Aí fui me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando. Aí fiz neuropsicopedagogia e continuo me apaixonando pelo cérebro. Então, assim, esse livro foi lançado em 2018, na Bienal, que teve aqui em São Paulo. Eu sei que tem gente que é Uhum. de outros estados.
em 2018 e nós estamos na segunda edição, já esgotado, graças a Deus. Graças a Deus. E tenho Muito bom. acho que eu tenho só uns 10 exemplares, na editora já esgotou, e eu estou reformulando já para fazer a terceira edição. Estou trabalhando já em cima dele na terceira edição. Então, assim, sou muito feliz, porque em 2 anos já estamos na terceira edição do livro. Então, foi uma coisa assim, bem apaixonante. O meu eu adquiri no final do ano passado, que todos eles eu dato. Você está com a primeira edição ou com a segunda, Cris? Segunda. Ah, que bom! Tá. Tô com a segunda já. Já tá com ele atualizado. Porque livro não dá para demorar muito para atualizar. Porque tudo não. Tudo tem novidades. Então tem que estar sendo atualizado praticamente. Já estou na terceira edição e eu já estou fazendo a atualização dele de novo. Ótimo. E o que eu estava falando, eu acho que, na verdade, assim, eu me encantei pela neurociência, comecei a estudar. Quem me deu esse olhar para a neurociência foi a nossa querida Marta Helvas, né? Ela me deu esse olhar há alguns anos para a Ela é uma neurociência. Assim, a importância, né? Você até escreve um dos capítulos que é como o nosso cérebro funciona, né? E aí, como o nosso cérebro aprende. Isso para o profissional da educação, o especialista, o professor, né? A gente pensa muito só em professor pedagogo, mas o professor especialista do Fundamental 2, do médio, né? Precisa também ter essa visão. Então, eu acho assim de muita importância esse conhecimento. Não precisa ter uma anatomia do cérebro, mas, né, a base de como ele funciona é de uma importância absurda, né? Verdade, Cris. E assim, eu quis trazer esse olhar para a escola, como toda a minha experiência é escolar. Então, assim, tanto quanto coordenadora, né? Eu entrei na coordenação, eu tinha 20 anos, então são 27 anos de coordenação pedagógica, desde a educação infantil até o ensino fundamental 2 e cheguei a coordenar um pouco do médio também. Mas eu queria muito que os professores entendessem como é que as crianças aprendem. Porque, às vezes, o que me incomodava muito, e eu acho que incomoda todos os professores, é aquela história assim, nossa, mas eu dei uma aula excelente. Como é que essa criança não lembra mais disso? Eu ouvia, né? E ouço ainda muito de professores, principalmente, como você falou, de Fundo 2, Fundamental 2. Mas assim, Renata, os professores falavam, professor de língua portuguesa, história, geografia. Mas, Renata, eu dei uma aula maravilhosa. Como é que na prova esse aluno dá o branco, ele não entende? Então, acho que essa foi a minha visão, de trazer essa neurociência e junto metodologias ativas, que foi o meu novo livro, que é Metodologias de Educação 5 pontos. Eu não sei se você tem, Cris, ele. Tenho! Novíssimo. Eu tenho ainda autografado que eu recebi. Ai, que lindo! Então, era isso, realmente trazer as metodologias ativas, essa educação 5.0, que na verdade não é nenhuma novidade, né? É uma coisa que todo mundo tem que trazer para a sala de aula, e quanto a gente aprende através da emoção. Eu acho que eu sou muito assim, né? Eu acho que tem que emocionar o aluno para que ele possa aprender. Esse é o segredo da neurociência. Na verdade, é a relação cognição e afeto, né? Eles não caminham separados, né? Cognição e afeto, eles caminham juntos. Um do capítulo desse livro é neurociência e emoção, né? É exatamente isso. Porque se tinha um tempo ainda que era só o transmissor e o receptor da informação, né? Não se tinha esse olhar, e aonde não se tinha esse olhar para a relação afetiva com o cognitivo, né? O afeto e a cognição nesse processo de aprendizagem. Então, esse capítulo eu achei muito legal, porque é exatamente isso que a gente prega. Se a criança está motivada, se ela tem uma relação afetiva com o processo de aprendizagem, né, ele flui.
mesmo com algum processo ali que não esteja fluindo dentro do caminho, né, mais limpo, mas ela consegue fazer isso se transformar, né, em conseguir fazer dentro do processo dela. Então, eu acho que isso é muito importante. E saber também, eu falo muito, né? Hoje eu estava conversando, uma pessoa estava falando assim, a gente precisa saber qual é o momento onde eu tenho que dar um olhar em algum momento mais para o afeto e um olhar em algum momento mais para a cognição, para eles se igualarem e caminharem juntos, né? A gente está passando por um momento que tem muitas crianças que agora a gente precisa dar um olhar para o afeto para poder o cognitivo caminhar, né? Então, É, esse processo que a gente precisa. Então, eu achei muito legal esse capítulo, né, das emoções. E aí você fala também em um sobre a neuroplasticidade, né, que eu considero sim. também aí um ponto importante dentro do olhar aí da neurociência. Porque assim, né, Cris, antigamente, o que, que a gente tinha a respeito da neurociência? Os estudos, na verdade, eles demoravam muito tempo para chegar dentro da escola. Eu acho que tinham excelentes estudos nas universidades e demorava muito tempo para chegar no chão da sala de aula com o professor. Eu estava te ouvindo aqui um pouquinho antes que você falou que todo professor que fazia pedagogia deveria ter neurociência. E é verdade, porque eu dou aula na pedagogia e eu vejo assim que muitas vezes o professor ele não está preparado. Ele termina a pedagogia e ele não sabe, É, não foi falado isso. Foi falado de todos os pensadores, da didática, mas como é que o cérebro aprende? E como a gente pode buscar estratégias? Eu acho que hoje o que nos garante na neurociência e essa neuroplasticidade é que nós buscamos tem estratégias para facilitar a aprendizagem. E a neurociência veio para contribuir por isso. Né? Tem uma frase muito boa que eu gosto muito, que ele fala assim, que não dá para a gente desenhar uma luva sem ter o conhecimento da mão. A gente não pode ensinar sem ter o conhecimento do cérebro, de como é que ele é, funciona, e de buscar estratégias para esse cérebro. Então, o que, que nós tínhamos antigamente? A gente só conhecia o cérebro quando a pessoa morria, né, que se abria lá o cérebro, ou então uhum, quando havia alguma lesão cerebral. E aí os médicos falavam, bom, teve uma lesão na fala, então essa é a área da fala. Teve uma lesão na parte motora, então essa é a parte motora. Não, nós não tínhamos esse estudo do cérebro vivo em funcionamento. E hoje a gente uhum. tem. Hoje a gente tem ressonâncias funcionais, nós temos exames funcionais que a gente coloca numa criança em processo de leitura e você vê que áreas cerebrais estão sendo estimuladas. Então, que áreas motoras estão sendo estimuladas? Então, hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, né? Então, e aí se acreditava o seguinte, que antes o cérebro, o que a gente aprendia em determinada época da nossa vida quanto espécie, acabava-se ali. E nós não aprendíamos mais no decorrer da vida. Então, antigamente eu lembro que as pessoas falavam, vamos aprender quando é criança, porque depois que cresce não aprende mais, É, né? E não é existe verdade. isso mais. É lógico que na primeira infância, que é de 0 até 7 anos, é chamado por muitos neurocientistas como a idade de ouro, porque é a idade É, que a gente mais tem sinapses neuronais, que a gente tem mais formações de neurônios, que a gente está construindo a bainha de mielina, que é uma capa que envolve o neurônio, e ela é importantíssima para a transmissão, né? Esses neurotransmissores, para transmitir mesmo a informação de a um neurônio informação. para outro, para estimular novos caminhos. Então, hoje isso já caiu por terra, porque mostra que a gente é capaz de aprender a vida toda. E o cérebro, ele busca caminhos. Então, se eu não consigo por este caminho, eu vou para o outro caminho. Então, ele vai buscando isso. Eu falo que nenhuma máquina do mundo, nem inteligência artificial, nem satélite, nada vai competir com o cérebro humano. Porque cada dia que passa, né, Cris, a gente descobre algo novo em relação É, ao cérebro, em como é que é esse funcionamento, a memória, a atenção, síndromes, transtornos, dificuldades. Então, assim, essa neuroplasticidade é o que nos garante, quanto espécie humana, de aprender sempre.
Só que a gente tem estratégias para aprender e nós temos que cuidar do nosso cérebro. Se a gente não cuidar do nosso cérebro, nós vamos ter problemas no futuro. Então, assim, precisamos... Existem algumas estratégias, não só para aprendizagem, mas que a gente cuide da saúde mental desse cérebro, que é importantíssimo. Né? E, na verdade, nessa primeira infância, que a gente chama, né, de habilitar cognitivamente, né? Na verdade, ele começa muito dentro do psicomotor e do sensorial, dentro dessa primeira infância, né? Sim. Então, que vai o sensorial, que vai tendo respostas motoras e vai sendo estimulado e fazendo essas conexões sinápticas, né? Com um elevado número aí de neurônios, né? Formando, e a gente vê que a mesma ação também é feita por diferentes formas pelas crianças nesse processo, e aí que a gente vê como é que cada cérebro tem uma informação e tem uma resposta diferente através da sua estratégia, da sua, né, do seu jeito de fazer essa reação. E eu comecei a ter esse olhar, Renata, com a questão do meu filho na alfabetização, né? Que para ele não tinha os conectivos, né? Então, ele demorou a falar. Então, por exemplo, a caneta é vermelha, então é a caneta vermelha, né? Então, eu fiz, mas por quê? Né? Então, aí a gente vai estudar, porque essa relação, né, muito de leitura, escrita, compreensão, né, que a gente vê, era de Broca, de Wernicke, que a gente acha que é tudo junto, né? Eu achava que era, né, sem conhecimento, é tudo no mesmo lugar, no mesmo espaço. Então, como que uma alfabetizadora não tem esse conhecimento, né? Como que uma professora de educação infantil, uma pedagoga, que está dentro desse processo lá de desenvolvimento sensorial, ações motoras, e organização dessa leitura, dessa escrita, dessa compreensão, não tem essa informação, né? Então, assim, é quase meio que inadmissível, né? A gente pensar isso hoje, né? É bem difícil. A gente tem que pensar. Eu estou vendo aqui, Cris, que tem muitos professores meus aqui, né? Tem professores Aham. são meus professores, Adriana, Lenice, Lindomar, são todos o pessoal que está sempre me Que acompanhando. prazer! Então, assim, eles estão todo mundo aqui, aí o pessoal falando aqui, oi, oi. Então, tem professoras que eu fui coordenadora, então estão aqui. E quando você falou da leitura e da escrita do seu filho, porque assim, ler e escrever não é algo que está no nosso cérebro, né? Não é algo da espécie humana. Ela, como o frio, o calor, a proteção, até a linguagem oral. Nosso cérebro está pronto para a linguagem oral. E aí eu li até recentemente, agora que eu estou fazendo a revisão do livro, um artigo que até os 3 anos é crucial a linguagem oral, porque o que a criança vai aprender de linguagem oral aos 3 anos vai garantir uma melhor alfabetização. Então, às vezes, a gente, quanto pai, quanto mãe, ou até como professor de educação infantil que você citou, a gente vê o nosso aluno de 3 aninhos ou 2 anos e meio e fala assim, ele não fala nada, tá tudo bem, vai falar, é no tempo dele. E não é. A neurociência, ela tem, a gente chama de curva do desenvolvimento. Então, assim, a criança, aquela história que a gente escutava, ele tá no tempo dele, vamos deixar a criança despertar, né? Ele vai ser alfabetizado um dia. Não tem isso. A neurociência não traz isso. A neurociência traz realmente a curva do desenvolvimento. E nessa curva, se a criança estiver, lógico, próximo da curva, está dentro da normalidade. Existe uma oscilação aí. Porém, se estiver muito aquém ou muito além, tem algo errado com essa criança. Então, uma criança de 3 anos, talvez para o professor de educação infantil, para uma mãe, tá tudo bem se ela não falar. Não, ela tá no tempo dela, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Porque até os 3 anos, e esse é um artigo novo, Cris, muito bacana, que, ou seja, até os 3 anos é onde eu tenho que desenvolver toda a linguagem oral. Toda a linguagem.
não há necessidade da criança falar corretamente, ela vai trocar em Sim, R, né? sim, sim. Tem os Esforço ela faz fonemas, tem os marcos aí dos fonemas, né? isso, ela ainda vai ter isso, ela vai trocar, ela vai falar bicicleta, ela vai omitir o R, o Uhum, L. Porém, aos 3 anos, ela tem que se comunicar muito bem com o uhum, outro, interagir, que a gente consiga entender, que ela consiga formular frases. Se ela não faz isso, e a neurociência já traz isso, tem algo errado com essa criança. A mesma coisa que uma criança de 9 anos que não está lendo e escrevendo. Está errado, porque ela tem uma idade para ler e para escrever. isso. Né? Como eu também não posso colocar uma criança de 4 anos para ler e para escrever, que também está fora da curva. Né? O cérebro dela não está preparado. E aí você falou muito da área motora. Eu gosto muito da Diamond. A Diamond é uma grande pesquisadora, né, na área de neurociência, e ela mostra o cérebro em desenvolvimento. E a primeira área que a gente vai amadurecendo, quanto eu falo espécie humana, gente, eu falo espécie humana por conta da neurociência, tá? Mas que a gente vai amadurecendo é a área motora. Então, olha como é importante a área motora ser muito bem desenvolvida na educação infantil. Né? Eles precisam ter, né, quanto psicomotricista, né, a Ione, vocês, todo esse pessoal da minha psicomotricista, e eu, quanto professora de educação física, falo, gente, precisa, essas pessoas precisam ter vivência sensorial, ela precisa colocar o pé no chão, ela precisa andar, ela precisa correr, ela precisa pular, ela precisa aprender a colocar um cadarço no tênis. E às vezes eu me deparo, Cris, com crianças, até quanto coordenadora, às vezes cruzo com crianças com 8, 9 anos, com aqueles cadarços todos desamarrados. E aí eu sempre falo assim, ei, amarra o tênis. E o aluno olha para mim e fala assim, não, tá bom, professora. Ou então fala assim, eu não sei amarrar o tênis. Então, olha a gravidade, né, da motricidade aí não foi desenvolvida, e aí vão se passando os anos, e aí por conta também da tecnologia, né? Eu falo, quem me conhece sabe, eu falo que criança não tem que ter acesso à tecnologia, eu bato de frente com isso, não pode, criança não tem que ficar à frente ao celular, não tem que ficar à frente à televisão, a criança tem que brincar, ela tem que cantar, ela tem que pular, ela tem que ouvir a mãe contar histórias, ela tem que abrir caixas, colocar objetos dentro da caixa, ela precisa ser estimulada. Rasgar papel. Amassar papel. Cris, você não tem noção. Outro dia, eu nunca me esqueço, meu professor foi no ano passado. Ele chegou, professor de artes, do 6º ano. Ele chegou na minha sala muito bravo, nem sei se ele tá aí. Ele falou, Renata, essas crianças não sabem recortar? Não sabem usar a cola? Apertam com muita força? Então, olha, gente, né? Crianças de 10 anos com dificuldade em manusear uma tesoura. Então, é muito sério isso. É muito sério. Então... Essa questão da fala, que você traz também, a gente já até conversou aqui, acho que foi com a live com a Ione, né, da psicomotricidade, intercalado com a psicopedagogia, que a gente fala muito essa questão, porque existem a curva de desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento, né? Que eu digo que é um semáforo, né? Então tem a luzinha verde, onde está tudo caminhando. Então tem o marco ali dos 2 anos e meio que ele tem que ter adquirido. Se chega a 2 anos e 3 meses, 2 anos, eu já ligo o sinal amarelo, né? Então essa questão que às vezes assim, vamos esperar mais um pouco e tal. Então eu considero isso às vezes ineficiente, porque a hora que você vai, na verdade, olhar, ele já está com um gap no desenvolvimento muito grande. E aí ele passa por um processo de estimular, principalmente na primeira infância que a gente falou, que está todas as conexões sinápticas aí, milhões ali, né, com formação de neurônio, aonde eu posso modificar isso, né? A gente fala, fazer uma regressão dessas alterações, né? Porque eu dou uma quantidade de estímulo e dou uma qualidade de estímulo em relação a esse processo. Então, eu considero muito importante esse olhar para a educação infantil e essas respostas, elas vão vir ali no motor, no sensorial, que
o cadarço, se ela não tem essa coordenação motora fina, se ela não tem essa noção espacial, muitas vezes, de fazer esse processo, aí vem uma dificuldade na matemática que não é da matemática, né? Que eu costumo falar. Né? Não, tudo. Não é da leitura e da escrita, né? Quando ele aglutina palavras, ele não faz inferências no texto, né? Vem todo um processo ali motor que não foi desenvolvido dentro da primeira infância, dos marcos do desenvolvimento, né? É, Então, a nossa, Cris, neurociência traz isso muito muito. bem explicado, né? Muito. Muito E bem. você falou uma coisa muito importante, né, Cris? Porque assim, às vezes a gente acha que a criança tem uma dificuldade, mas ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Existe uma coisa que assim, houve uma banalização da medicalização também. Tem crianças que realmente precisam da medicação para tratar transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Realmente precisa dessa medicação, mas também houve uma banalização disso. Então, assim, ele tem uma dificuldade, vamos medicar e vamos resolver o problema. Quando você falou da dificuldade de matemática, eu não sei se você tem, Cris, esse livro, que é Alfabetização e Psicomotricidade. A Cris tem tudo. Ah, não, A Cris tem não, tudo. eu tenho esse livrinho da matemática, que é uma Esse aqui, delícia. eu tenho esse É, aqui, ó. Quando eu escrevi esse livro, eu só fui fazer matemática, Cris, porque era tudo tão difícil. As crianças tinham tanta dificuldade de matemática e todo mundo falava assim para mim: nossa, mas é normal, é normal. Eu falava: não, não pode ser normal, não pode ser normal isso. E a gente vem da pedagogia, do magistério, a gente vem com defasagens em matemática. E a gente, quanto professor, a gente quer ensinar matemática como a gente aprendeu. E não dá uhum, mais. Então, quando eu coloquei que eu quero transformar a matemática em boa temática, eu entro na sala e aí eu sempre... Teve uma época que eu só dava aula de matemática. E eu falava assim para eles: gente, eu vou dar aula de... E aí eles falavam assim: matemática. Eu falava assim: não, eu tiro o má, porque má é algo ruim. E colocava boa temática. E eu tenho alunos, Cris, que até hoje falam e escrevem na disciplina lá do caderno boa temática. boa temática. Que é algo bom, é algo gostoso. E esse que você estava falando É, da alfabetização, eu mostro aqui que muitas crianças que têm dificuldade no processo de alfabetização é porque faltou percepção tátil na educação infantil, faltou parte sensorial. E aí, o que eu uhum, fiz nesse livro? Não é uma pesquisa científica, é uma pesquisa Renata mesmo. Eu uhum, acompanhei algumas crianças, assim, um grupo grande de crianças, na aula de educação física e acompanhava na sala de aula. E aí, o que eu percebi? Que essas crianças que tinham dificuldade de pular corda, de passar entre cones, em subir num circuito, banco, enrolar, uhum, fazer rolamento, eram as mesmas crianças que tinham dificuldade de aprendizagem na sala de aula, de organização de caderno, de organização espacial. Então ela se perdia, o estojo cai toda hora, os lápis espalham, ela não sabia se ela punha agenda, se ela põe o livro. Lógico, tinham exceções, lógico, né? Em todas as regras há exceções aí. Tinham crianças que às vezes sim, sim, jogavam muito bem futebol, porém não iam bem na escola. Mas, em via de regra, a grande maioria, Cris, tinha dificuldade na sala de aula. Então, eu comecei a perceber que eu comecei a acompanhar, eu assistia às aulas do professor e depois ia para a sala de aula. A hora que eu pegava o caderno daquela criança, estava todo desorganizado. Uso excessivo de borracha. E aí, na quadra, as mesmas dificuldades apareciam. E aí eu comecei a ligar. Eu falei, bom, dificuldade de aprendizagem, neurociência. Comecei a somar minhas experiências, as minhas pesquisas. E aí eu comecei a ver que realmente, assim, crianças que não tiveram estímulos sensoriais na educação infantil, e isso também uhum, não é meu, é um dado mesmo científico, têm sim, dificuldades na questão da leitura e da escrita. Porque, gente, para ler e escrever, você tem que ensinar, que é da direita para a esquerda. Você tem que uhum, colocar. É muito difícil isso para o cérebro. A gente acha que é muito é, fácil.
Eu tô vendo pessoas falando Não, da educação física. essa noção toda, dissociação de pés e mãos para poder organizar, para fazer um visomotor, né, para poder estar organizando esse corpo, por exemplo. Quem é canhoto da a escrita da esquerda para a direita é mais fácil do que o destro, que tem que treinar um começo de um lado contrário do que, né? Então, tem todo esse processo que o trabalho na educação infantil, por isso que a gente bate nessa tecla, principalmente na Sim. primeira infância ali, ele é muito importante para esse processo, para esse olhar desse professor, para que esse desenvolvimento que eu digo, quando chega lá no quarto ano, terceiro ano, que já começa um pensamento mais abstrato, matemático, os textos já exigem mais inferências, né? Não tem ali Uhum. tudo dentro desse texto, fica mais abstrato, é onde eles começam a apresentar sólidos geométricos, porque ele tem que apresentar essa abstração, fração, que já não é tão concreta a hora, né, de fazer as operações. Então, você já vê que existe uma dificuldade, começa a ter uma dificuldade. Quando você vai ver, fazer uma avaliação motora, são crianças que não têm organização temporal, organização espacial, dentro desse processo, e é muito nítido isso, né? Eles não Muito, conseguem fazer essa organização. muito, Cris. Assim, eu tô vendo algumas pessoas que, né, tem uma cantora aqui que ela é minha amiga Priscila Lavorato, ela falou da música, né? Então, assim, ao quanto a música também, tem a Lindomar também, que é professora de música, o quanto a música, e eu sinto tanto, Cris, que assim, dentro da sala de aula, pouco a gente canta com as crianças, pouco a gente conta histórias com a criança. E se os professores soubessem o quanto isso é importante para o desenvolvimento neurológico Sim, dessas crianças, eu falo que cantar, brincar, contar histórias, não tem nenhum outro. Eu conto muito histórias para os meus alunos, conto muito, 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 porque através das histórias a gente estimula áreas cerebrais que sim, nenhuma outra, ele não vai conseguir aprender por outro caminho. Então, quando você falou agora dessa parte toda de motricidade, uma coisa que me chama a atenção, às vezes, Cris, a cadeirinha que a criança senta na sala de aula, se ele não consegue encostar o pezinho no chão, isso vai interferir na aprendizagem. Olha que coisa simples, que às é, vezes ninguém passa desapercebido pela escola, passa desapercebido pelo professor. Ah, não tem problema, ele tem a mesa e tem a cadeira, tá ok. Gente, não. Se a criança não tem, se ela não consegue alcançar o pezinho no chão, isso vai interferir na aprendizagem. Então, assim, é, eu sempre falo, só sabe o que é ser professor quem passa pelo chão da sala de aula. Então, é. assim, lógico que na pandemia tudo mudou, né, Cris? Tudo mudou, Uhum, né? sim, sim. Foi uma mudança até para mim, né? Sempre dando aula presencial. Então, a gente teve que se adaptar e aprender. Não é nem reaprender, é aprender. Mas quantas vezes na sala de aula, Cris, eu tenho que parar a aula e falar assim, gente, vamos sentar direito, porque a postura vai facilitar a aprendizagem. Às vezes eu Uhum. vou passando nas mesas e eu falo, não está usando isso, guarda. Não está usando isso, guarda. Porque a organização espacial da mesa que a criança está trabalhando vai influenciar na Vai. aprendizagem. Porque Uhum. são distratores. Se eu estou Sim. incomodado, não dá. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula, Cris, e estava um calor, mas um calor, sabe aqueles calores de fevereiro, janeiro, né? E eles tinham voltado da educação física, eu não ia conseguir ensiná-los, não ia. O cérebro dessa criança não estava preparado para me ouvir. E aí o que eu fiz? Foi muito engraçado, que eu falei assim para eles, eu apaguei a luz, coloquei uma música e falei para eles, tirem o tênis e a meia. Imagine, Cris, eles olharam para mim, eu dou aula para crianças de 9 anos. Eles falam assim, Uhum. tirar o tênis, professora, mas não pode. Eu falo, pode. Tira o tênis, tira a meia. E aí eu coloquei a música, eu fui relaxando com eles. Aí eu fui fazendo até massagem, um por um. E depois eles falaram, ai, Pro, faz de novo, estava tão gostoso. Pronto, eu preparei eles para poder me ouvir.
Porque daquele jeito que eles estavam, quanto professora poderia ficar estressada, ia gritar e falar, gente, estou querendo falar, presta atenção. Não ia Isso. funcionar. Então, a hora que eu falei para eles, tira meio o tênis, precisa pôr de volta? Não. Hoje a gente vai fazer aula descalço, né? Na sala de aula mesmo. Então, que delícia. Então, eu preparei o corpo deles para acalmar e para poder me ouvir e para poder aprender. Então, acho que o que a neurociência traz são algumas estratégias, algumas coisas assim, até que é do dia a dia, muito rápida, que na hora você fala assim, não, eu preciso pensar que desse jeito o meu aluno não vai aprender. Né? Eu estava em pandemia hoje dando aula, e aí hoje, essa semana, meus alunos não estavam entendendo o que era planície, planalto e depressão. Imagine, né? Vou explicar pelo lado de fora. Eu falei, calma, peguei bandejinha, peguei caixinha, e eu comecei a montar com eles, virtualmente. Mas esse barulhinho, gente, me desculpa. É que nessa pandemia eu arrumei um filhote de cachorro. Só pandemia me fez isso. Nunca tive cachorro na vida, Cris. Eu tô aqui dentro e esse filhotinho quer entrar. Então ela bate na porta. Meu perdoe. Não tem problema. Toda vez que eu tô em live, ela faz questão de dizer, eu estou aqui. Estou aqui. Me dê atenção. Então, assim, eu acho que a neurociência te traz esse olhar de buscar realmente estratégias para que você possa fazer com que as crianças aprendam de verdade. Então, contar histórias é muito gostoso, cantar é muito gostoso, né? Às vezes eu levanto, falo, ai, todo mundo vai, levanta, 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 agora a gente volta. Então, um movimento, quanto psicomotricista, né, Cris, faz toda a diferença para eles poderem sentar e absorver o conteúdo. E eu digo muito assim, na questão dessa relação que você falou, eles chegaram da educação física, né? Então, uma das estruturas que a gente chama funcional, né, é o relaxamento, né? Então, que a gente precisa, no momento que está em atividade, a nossa respiração ela fica mais curta, né? O nosso cardiorrespiratório aumenta, e aí a gente, para estar voltado um processo atencional mais sustentado, né? Para eu estar num processo atencional mais sustentado, eu preciso fazer um relaxamento para que a minha respiração volte a estar prolongada, para relaxamento dos meus músculos e meu processo atencional. Então, o conhecimento que a neurociência traz, né, nesse processo, o que você fala, é um facilitador da sala de aula. Se eu sei que meus alunos vão chegar, eu já preparo um exercício para que eu consiga trazer essa respiração de volta, consiga trazer esse relaxamento, né? E às vezes as pessoas acham que isso é piegas, é besteira, e traz um resultado absurdo, né? Então, traz, respira, né? Brinca. E, às vezes, os 5 minutos que vocês deixam, que faz esse momento, né? De fechar o olho, de relaxar, de estar trazendo o cardiorrespiratório novamente, mais relaxado, te traz ali um favorecimento do processo de aprendizagem do que você vai inserir. Então, por isso que eu falo que a neurociência hoje, ele não é o que você fala, não é uma moda. Na verdade, na verdade, foi uma informação que chegou para a gente, que a gente, enquanto pedagogo, licenciado, não tinha, né? Então, é uma informação e como especialista. Então, essa informação. Perfeito, Cris, você falou tudo, porque assim, o que acontecia? Antigamente, até a área medicinal, né, toda a parte da medicina, sempre tratava o cérebro como uma parte anatômica e a pedagogia com a aprendizagem. E agora, o que eu sinto? Por exemplo, eu tenho feito cursos muito com alguns médicos e eu percebo os médicos buscando informações na pedagogia. Ou seja, como é que a criança aprende? Quais são as dificuldades? Então, olha que bacana unir o conhecimento da pedagogia com o conhecimento da medicina. Tem alguns médicos incríveis aí que estão estudando
o funcionamento do cérebro em relação à aprendizagem. E eu acho Sim. que esse olhar da medicina para o campo da educação faz toda a diferença. Né? E o professor tem muito a contribuir com isso, porque ele conhece Sim, essa criança. Ele sabe é. como é que ela aprende, ele sabe quais são as dificuldades Isso dentro da sala de aula. eu estava conversando hoje com uma orientadora, né? Que a gente estava falando sobre o PEI, o Plano de Educação Educacional Individualizado, né? Que eu lancei um e-book agora, e aí a gente estava conversando, e aí ela falando assim, mas os médicos dão informações, fazem solicitações que a gente na escola sabe que ou ele não precisa, ou precisa além do que ele pediu, né? Uhum. Então, isso é importante porque muitas pedidos ou solicitações pedagógicas que o médico é, é, faz sem esse conhecimento do aluno na área pedagógica, né? Então, por exemplo, nem sempre um TDAH ele precisa de uma adaptação de prova, ele precisa sentar Sim, na frente, ele precisa. sim, Então, essa informação que eu acho que é muito importante do médico saber, a gente da neurociência e o médico da área pedagógica que você está falando, né? Porque às vezes, eu vejo hoje, graças a Deus, um olhar dos neuropediatras solicitando avaliação neuropsicológica, solicitando avaliação psicopedagógica, né, fonoaudiológica. Então, são importantes por quê? Porque ele não tem ainda, né, ou precisa de informações ligadas às funções executivas, às funções cognitivas, à parte motora, né, dentro relacionado à aprendizagem. Então, essa relação desse médico com a escola, com o relatório que a escola envia para ele ler, é de extrema importância. Então, essa via de mão dupla, né? Porque, na verdade, estava indo só para o médico, parava, ele decidia, mas não tinha sim, essa informação da escola. sim, Então, esse sim. olhar é maravilhoso, maravilhoso. O professor tem muito a dizer sobre a criança, Cris, muito, muito. Muito. Às vezes até mais do que a própria família, porque o professor ele consegue ter o contexto da sala de aula. Então ele percebe que Uhum. aquela criança está destoando em alguns momentos, seja tanto de vocabulário, de linguagem, de postura, de relação com o outro. Então, às vezes, Cris, eu vejo muito assim, o professor às vezes tem medo de falar. Eu sempre falo, professor, fale. Porque às vezes o professor ele tem medo de falar o que ele vê da criança. E o que ele fala da criança, a gente pode ter tantas contribuições, a gente pode ajudar tanto. Então, eu sempre falo Sim, para os professores, não tenham medo de falar para o psicólogo, para o médico, ou até para a família, o que você está enxergando dessa criança. Porque se a é, gente ficar floreando a pedagogia, Cris, a gente acaba não ajudando. Então, às vezes, assim, é. eu não posso dizer para a família que eu estou enxergando isso, né? Fale. E aí tem aquela via de mão dupla que você acabou de falar. A própria família, não, mas em casa eu não vejo isso, mas na escola eu vejo. Vamos juntos trabalhar, vamos juntos Uhum. contribuir. Então, às vezes, eu vejo realmente assim, o professor muito com medo. Eu não posso dizer isso para o pai, eu não posso dizer isso para a mãe, o que eu estou enxergando. E deixa de trazer informações importantes para esse médico, para essa família, para poder ajudar a É, criança. E aí, quando vai descobrir isso, às vezes já passou o tempo da idade de ouro, a idade do estímulo, a idade de é. estar realmente. Porque assim, tudo que a gente fizer precocemente na criança, todos os estímulos que nós fizermos, tudo vai ser ganho no futuro. Tudo vai ser Sim, ganho no futuro. Então, a sim. gente precisa realmente ter esse olhar. E eu falo, o professor de educação infantil, ele é muito importante. Não que os outros professores não sejam, mas o professor Não, de eu educação falo isso. infantil e das séries iniciais, que são as séries básicas, né, até o quinto ano, lógico que o professor do adolescente também tem que ter um olhar, porque o cérebro do adolescente também está passando por Também. inúmeras transformações. Né? Então assim, a gente precisa saber como é que o cérebro funciona para poder agir ali naquele ponto
e falar, eu vou por esse caminho. Se não der certo, peraí, eu tenho essa estratégia também para estar usando. Isso. E aí, assim, se deixar, a gente fica aqui à noite Ah, conversando, eu que é bom fico, Cris, demais, eu né? falo demais. Eu adoro, adoro. Eu queria muito que você falasse do seu novo projeto aí, que foi lançado ontem, coisa linda. Além de todos esses maravilhosos aqui que eu tenho. E aí, falar um pouquinho desse novo projeto. Mostra pra gente, Ai, Renata. gente, esse aqui foi o livro que eu lancei ontem. Na verdade, Cris, eu sempre escrevi livro para professores. E aí eu comecei a me aventurar, porque eu começava a contar histórias para as minhas crianças e eu contava histórias inventadas. E percebia que eles amavam as histórias e ficavam me pedindo. Pro, aí eu inventei uma história da gramática, de paroxítona. Pro, conta história, inventa. Pro, mas vai ter mais história na história da gramática, história da matemática. Então, eu inventava muitas histórias. E aí eu comecei a me aventurar na literatura infantil. Então, eu escrevi esse, que foi o Reino Encantado das Letras, que eu lancei também este ano, que é um livro Aham. para crianças em fase de alfabetização. Então, acontece tudo dentro de um reino, onde tem uma rainha, e essa rainha ela é sozinha. Então, olha a minha rainha aqui, gente, eu acho ela linda. Até quem Linda. estiver assistindo, gente, vai ter um sorteio da rainha e do livro no meu Instagram. Vai lá, Opa! faz, é só seguir aquelas regrinhas que tem lá, que vai ter o sorteio do livro com a boneca. Com a boneca. Oh! Muito legal. E amanhã eu dou um curso de alfabetização e consciência fonológica, também vai ter sorteio da boneca. Então, esse é um livro literário para crianças em fase de alfabetização, com base na consciência fonológica. Lógico. Então, é bem bacana, Uhum. porque tem inclusão aqui. Então, eu tenho a Vilma, que tem síndrome de Down, eu tenho o Xavier, que é cadeirante, eu tenho o Dudu, que ele é Show. deficiente auditivo, as pessoas estão falando que já querem. O Dudu, então, ele fala em Libras, olha. Então, eu Ai, tenho que lindo. muito legal. O Xavier, que ele é cadeirante, ele é campeão de videogame. Então, tem a imigração. Então, eu tenho aqui, tá vendo? Né? O Kaká, que ele é oriental, ele tem algumas dificuldades de Oriental. entender. A Vilma, que tem síndrome de Down. Tem o idoso também, da vovó. E aí, o que eu lancei ontem foi esse aqui, que é a Aurora Boreal, uma descoberta além das cores, que partiu de um Hum, projeto que eu fiz com as crianças, Cris. E eu tinha que fazer um projeto com as crianças que era sobre fenômenos da natureza. E eu comecei a trabalhar com metodologias ativas. Então, fiz aula uhum. invertida. E aí surgiu o assunto Aurora Boreal. Só que, na verdade, eu conhecia só as cores da Aurora Boreal. Eu não sabia como é que ela surgia. Surgia. E aí eu falei para os meus alunos, gente, a Pro, eu chamo eles, me chamam de Pro, eu falo, a Pro vai pesquisar? Então eu comecei a pesquisar junto com as crianças e uma dessas pesquisas eu conheci o Marco Broto, que é um caçador de aurora boreal. Então eu cheguei na Hum, sala e aí falei, gente, vocês não acreditam, eu sou tão intensa, Cris, demais. Aí eu falei assim, eu conheci um caçador de aurora boreal. E as crianças, como assim, Pro? Um caçador? Ele caça a aurora? Então, assim, aí, diante disso tudo, ele foi para a escola, conversou com as crianças, eu comecei a fazer legal. pesquisa. Show. Foi muito bacana. Ele mandava vídeos da Lapônia, como é que estava a temperatura. Eu comecei a trabalhar com matemática, português, tudo em cima da aurora boreal. Fui fazendo Hum, projetos. E aí, há um projeto. tempo atrás, conversando até com as crianças, e a gente estava trabalhando biografia na sala de aula. E eu Hum, falei, nossa, gente, vocês lembram que o Marco Broto veio na escola? Ele contou qual era o sonho dele, a infância. E aí eu lembro que uma criança falou assim, Pro, porque eles sabiam que eu escrevia livro, Pro, fala pro Marco Broto falar sobre a infância dele. Você não quer escrever um livro? E aí, em contato com o Marco Broto, eu falei, olha, eu gostaria de escrever um livro baseado na sua biografia, onde você é o personagem. E ele olha, super topou, Cris, que super topou, gente. legal. Ele conhece todas as auroras boreais que tem. Islândia, Lapônia, Alasca, tudo. E aí a gente começou a conversar e aí então eu acabei me baseando
a história não é a biografia original dele. Eu usei como ele quanto personagem. Ele foi me passando alguns dados e dali eu fui fazendo gancho. Ganchos. Então, conta a história de um menino, por exemplo, o que ele fala do avô, da relação dele com o avô. Então, eu falo sobre a questão do idoso, falo sobre bullying, e eles falo sobre as descobertas da infância, das brincadeiras. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, é um livro que dá para construir um projeto com as crianças. Então, não é só literatura, dá para trabalhar aquecimento global, localização geográfica, lendas, porque tem a lenda da aurora boreal, né? Que antigamente se diziam que a aurora boreal eram as crianças jogando futebol com a cabeça das morsas. Então, tem todo esse surgimento, até que o avô vem morar. Então, tem uma questão de bullying, que ele muda de cidade, ele muda de escola, ninguém quer conversar com ele. E aí, eles fazem uma viagem para a Islândia. E aí, nessa viagem para a Islândia... deixa eu pegar aqui essa imagem. Então, falo também sobre a Islândia, sobre aspectos da Islândia. Eles conhecem a aurora boreal. A aurora boreal. Então, tem fotos reais do Marco Broto aqui na Islândia, tá vendo? E é muito bonitinho o livro. Eu sou suspeita, né? Porque eu tô tão encantada com esse livro. Já tem um convite aí para você ir conversar com as crianças aí de uma escola. Gente, olha, pode. E aí o que eu comentei com todo mundo é no mundo das crianças. Gente, quem adotar o livro pode entrar em contato comigo. Eu mando os livros para a escola. Se for aqui perto de casa, eu posso ir na escola, bater um papo com as crianças, me proponho a falar. E até mesmo todas as descobertas. Eu mando o livro autografado no nome de cada criança. Olha, que lindo! Tem orientações didáticas para o professor. E se a gente estiver em pandemia, faço uma live com as crianças, pelo Google Meet. A gente faz uma videoconferência. Então, quem quiser, gente, pode adotar, põe na lista de material. E aí só entra em contato comigo. Pode ser comprado por vários lugares. Tem na Amazon, tem no Mercado Livre, tem Marco Broto. Porém, para ser autografado, se comprar por outros lugares, eu não consigo. Né? Então, se comprar pela Amazon, não consigo autografar. Mas você que mandou para mim, foi super rápido, não foi? Uns 3 dias. Chegou? 3 dias, gente. Se vocês adotarem, se adotar na escola, me avisa. Aí, se comprar realmente comigo, que é mais fácil comigo, porque eu pego da editora e já autografo. Então, eu não consigo estar autografando. Mas é muito bacana, porque depois ele chega na escola e aí vem com aquela história que todo professor fala, o que você fez nas férias. Não quer contar. Mas só um amigo. E eu não vou contar muita coisa, gente. Porque a ideia... A gente precisa, porque eu já tenho várias pessoas assim, vai ficar gravada? Eu digo, vai ficar gravada. E na verdade, o livro vai ter o 2º volume, Cris. Então, ele termina... na verdade, a gente quer fazer uma coleção. Então, assim, o próximo essa é uma viagem na Islândia. O próximo é uma viagem no Alasca. Então, ele termina vai contando um show. Com gostinho de quero mais. Ele já vai ser traduzido para outras línguas, né? Para poder estar realmente indo aí para fora do país. Que maravilha, Rê! E assim, o Marco Broto fez uma doação no Paraná, eu acho que nem está aí, mas ele fez uma doação de 200 livros. Nós fizemos essa doação de 200 livros para as bibliotecas públicas, para que essas crianças pudessem ter também. Então, nosso objetivo, na verdade, não é nem o comercial, é realmente expandir tudo isso. Rê, a gente tem 20 segundos para terminar nossa live. Meu Deus! Olha, muito obrigada, foi maravilhoso. Gente, eu já quero esse livro. Eu já falo com você para a gente poder ter esse livro. Sucesso! Muito obrigada pela disponibilidade, viu?